Havia um certo despique entre mestres, portanto, mais carga, sinónimo de mais rendimento. Nem recebiam 2 escudos e meio a cada pessoa. Depois de trabalhar desde o nascer do sol até o pôr do sol. Foi penar muito, o termo é esse, foi sofrer muito. Por isso é um povo, eu digo muitas vezes, o povo do Pico é especial, porque sofreu muito. Homens de outro mundo, homens que acreditavam em si próprios de tal maneira que eram capazes de superar todas essas dificuldades. As viagens correram muito mal. Houve perdas de vidas. Esta história perdura durante muitos anos e acho que ainda hoje se fala muito nisto. Foi a maior tragédia náutica até aqui do Canadá. A grande orientação da coroa portuguesa é: os Açores devem produzir trigo, pão, 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 para alimentar Portugal continental, para alimentar as praças norte-africanas, para alimentar todas as áreas da expansão que, entretanto, a coroa portuguesa estava a tentar descobrir e dominar. E o Pico recebeu essa orientação. As terras devem ser exploradas para produzir trigo. A ilha sempre foi carente de cereais, procedendo à sua importação regular, cada vez em maior abundância, com a passagem do tempo e com o incremento da ocupação. O problema é que, com as sucessivas erupções vulcânicas e os sismos, o chão da Ilha do Pico não era compatível com estes imperativos que a coroa exigia. No Pico, a terra era ingrata, a terra era... O Pico não era todo igual. As sesmarias são um estratagema de distribuição de terra e, em concreto, era uma forma de distribuir a terra fértil, que se esperava que viesse a ser riqueza de produção. É um sistema de incentivo criado pela coroa portuguesa já nos finais do século XIV. Grande parte dos prédios, quer rústicos, quer urbanos, eram pertença de senhorios do Faial e onde os homens do Pico estavam cingidos, muitas vezes à função de meros feitores em propriedades alheias. Tinham a obrigação de as fazer produzir e, se ao fim daqueles 5 anos fosse rentável do ponto de vista do capitão, do donatário da ilha, a terra deixava de ser do capitão e passava efetivamente para a propriedade daquele que a tinha explorado naqueles 5 anos. O nosso capitão do donatário nunca pôs aqui o pé, a rainha Dona Beatriz. Como eram 2 ilhas irmãs e quase a mesma ilha, obrigou a ser capitão do donatário no Pico também. Veio obrigado a povoar a fronteira. A vontade de povoar a fronteira não devia ser muita. Era tudo pobreza. Eu diria que este primeiro capitão donatário que nunca cá chegou foi, digamos assim, o primeiro capador da ilha. Foi criada a capitania do Pico e a do Faial. A do Faial foi entregue ao Van Oort e a do Pico ao Álvaro de Ornelas. O Álvaro de Ornelas nunca cá chegou, ou seja, passados uns anos, o Pico foi entregue à capitania do Faial. O Faial tinha uma vantagem enorme, que foi ter um capitão donatário, ele próprio empresário, extremamente ativo. Quando todas as outras ilhas estavam apostadas em cereais, o Pico começa a pensar: bom, nós não conseguimos produzir cereais, mas temos aqui no vinho uma possibilidade de desenvolvimento económico que permite abastecer depois as outras ilhas que são mais escassas na produção vinícola. Quando eles perceberam que o vinho era importante e, portanto, sob o ponto de vista económico,
atiraram-se logo. Normalmente, as ilhas que eram capitais de distrito eram as ilhas que tinham maior produção e já tinham alguma indústria, e eram as ilhas que originavam mais carga com destino às ilhas que delas dependiam. A primeira grande cidade dos Açores foi Angra, a segunda foi a Horta. Eram os únicos 2 bons portos naturais que havia no arquipélago. Os únicos 2. Por isso, Angra foi a primeira cidade que se destacou nos Açores. Por isso, o índice de urbanização sempre foi pertença de Angra durante muitos séculos nos Açores. E depois, portanto, enfim, do tempo da prevalência de Angra nos Açores, seguiu-se o tempo da prevalência da Horta. Porquê? Exatamente, devido, portanto, à sua baía natural muito acessível. A Baía da Horta ser a melhor baía dos Açores e, entretanto, desenvolver-se a produção de verdelho. O grande volume de carga nessa fase da produção de verdelho era no sentido de Pico Faial. O meu pai, na altura, ia às adegas, provava, comprava e levava para o Faial nesses barcos e fornecia aqueles restaurantes, as tabernas, os bares. Tirando o vinho que o Faial bebia, e era muito, só o Flamengo tinha 17 tascas. O resto mesmo, o verdadeiro era exportado para fora. Exportar toda a produção vinícola do Pico pelo Porto da Horta, porque era uma produção que ia fundamentalmente para o estrangeiro. Vinho para a América do Norte, essencialmente, aguardente para as cidades brasileiras. Estes barcos transportavam tudo para o Faial, porque o Faial precisava de tudo do Pico. Principalmente a lenha, que era cortada nos cabeços, as pessoas depois transportavam em carros de bois. Até aqui, todo este espaço que se vê aqui à volta, era tudo com montes de lenha e cacetes. Chamava-se cacetes aqueles paus cortados em bruto, troncos grandes. Esses cacetes eram utilizados para as caldeiras na horta para dar a luz elétrica, que na altura trabalhavam com grupos geradores a vapor. E os barcos, tanto aqui como da Área Larga, Madalena, transportavam cacetes em grandes quantidades todos os dias para o Faial para alimentar essas caldeiras. Lembro-me na Candelária que tinham carros de bois e que faziam mesmo fretes, como se fosse agora uma caminhonete. Faziam os fretes da lenha para aqui. Tinha, sim senhor, um carro de bois que andava com o boi e com a vaca. Tinha um boi para uma banda e uma vaca para a outra. Quando a lancha vinha aqui para chamar para mim, para eu ir pôr carga lá embaixo, sacas de laranjas, peixe. Ele parava no cruzamento em cima, à espera de ser contratado para vir fazer os fretes. Eu lembro-me de ir ao quase cima o caminho para baixo 2 vezes por dia. A primeira vez eu botava as achas aqui na beira do caminho e tornava as para cima. Eram 50 escudos que o cavalo foi escalado me dava. Chamavam cacetes às achas. Roubar os cacetes todos e pôr no Faial para a central, que já estão lá a cramar, que está a ficar em pouco. Não podia parar. As achas eram compostas de 3 tipos. Havia a de incenso, que era a mais barata, havia a de faia, que era a mais cara, porque alguém estava mais tempo, dava mais brasido, e havia a traçada, que era metade de incenso, metade de faia. Aquilo dependia do poder de compra das pessoas, porque toda a gente vivia com dificuldades naquela altura. Mas no Faial, como não havia gás, toda a gente cozinhava era com a lenha que ia do Pico. Era para casa das pessoas particulares. Já ia cortada. Era só montes de lenha. Isto aqui era terra batida, a estrada aqui era muito estreitinha, não existia este muro, o próprio cais lá embaixo, no princípio, era só uma rocha que ia até à furna, nem tinha cais. Com grandes dificuldades que se punha a lenha e os barris dentro do barco e muitas vezes com o mar bastante mexido, era muito complicado. As achas eram armazenadas mesmo aqui junto ao cais. Havia aqui o depósito, aqui ao lado debaixo deste edifício, e faziam aqui montanhas e montanhas, eram os caminhões que vinham trazer essas achas. Os vinhos em barricas, chamava-se o lugar da alfândega, porque era ali que os vinhos que iam para o Faial era pago de uma taxa. A lenha era com cestos de vimos, eram contadas, 4 achas cada vez, postas dentro do cesto. Eu era miudinho, mal conseguia pegar nas 4, mas tinha de pegar porque senão eles brigavam comigo. Eu punha, por exemplo, 4, o outro dizia 8, o outro dizia 12, para saberem que quantidade de lenha é que levavam. A lenha era toda contada. Por exemplo, aqui neste sítio carregavam os cestos, e havia alguém que as levava os cestos à cabeça até despejar dentro do barco. Aqui tinha as suas regras. As achas eram postas embaixo, não é? Depois eram carregadas com todo o cuidado as barricas do vinho e por cima iam os cestos que não podiam ser esmagados, os figos, ou com as ameixas, ou com as maçãs, ou com as peras. Aquilo obedecia sempre a uma regra que era muito cuidadosa e criteriosamente observada pelo mestre e sempre um auxiliar do mestre que chamava-se na altura o angariador de cargas. Era o homem que fazia a cobrança, que dizia quanto é que custa este cesto de ameixas ou quanto é que custa aquele milheiro de achas. O Faial comia pão, tinha padaria, tinha milho e trigo, mas não tinha lenha, portanto a lenha era aqui do Pico. O meu pai, tanto como os 2 carroceiros, não sabiam ler nem escrever, eram completamente analfabetos. O meu pai sabia assinar o seu nome,
No entanto, era sócio-gerente da empresa e era maquinista de um dos barcos, de Qualidade. Tirou carta de maquinista, passou o exame, tudo oral e geriu a sua vida toda de cabeça. Ele comprava pipas de vinho a várias pessoas, comprava lenhas a várias pessoas e sabia tudo de cor e na data certa ia lá entregar o dinheiro, fazer os pagamentos, tudo isso. Toda a nossa vida nós tivemos que transportar para o Faial tudo aquilo que nós tínhamos. Os barcos passavam pelo Faial e eles tinham organização como interposto comercial. A avó da Esméria era rendeira, tinha pessoas a trabalhar para ela. A Caniveta na Prainha tinha pessoas a trabalhar para ela. O António Magreve tinha pessoas a trabalhar para ela. A Rosa da Ponta, aqui, a Maria José, tinha pessoas a trabalhar. E elas, à quarta-feira, juntavam aquilo tudo e iam para o Faial. Era sagrada a viagem do Faial à quarta-feira. Não havia diretamente a venda de quem trabalhava ou de quem mesmo tomava conta e recebia. Não havia, tinha que ir de entregar a outro na altura do vapor. Meu pai levou quilos e quilos de renda dessa daqui do Pico para lá. Preços mexerucos muito baixos. Uma necessidade económica, porque a vida era o que era e a única forma que as pessoas de cá encontravam era a venda da fruta, a venda do vinho, e o Faial era um bom mercado. Essa fruta, depois mais tarde, com o evoluir disto, com o acabar dos passageiros nos barcos, essa fruta passou a ser transportada pelas antigas lanchas do Pico, as Palamaca, que faziam uma viagem especial antes das 8 da manhã só para levar fruta ao Faial. Até chamavam na época a lancha da fruta, porque aí as pessoas podiam ir acompanhar os 6 cestos e iam fazer o sem grosso. Já em meados do século XVIII, a Câmara da Horta possuía um corpo de provadores para garantir a qualidade, para garantir a fama da exportação do vinho do Pico, que se fazia através do Porto da Horta. Os navios que faziam estas travessias atlânticas e que habitualmente escalavam o Porto da Horta, os senhores do Faial, que eram agentes de navegação, que geriam os navios, que geriam as empresas, eles próprios também faziam as suas encomendas aos comandantes dos navios, aos oficiais, traziam, enfim, objetos pessoais que eles encomendavam, que não tinham sequer nada a ver com a carga. Havia uma relação de uma maior proximidade. Naqueles tempos os portos eram abertos, as pessoas iam ver a descarga. As pessoas iam ver se a sua mercadoria tinha chegado, conheciam membros da tripulação, levavam as suas ofertas, faziam as suas encomendas, entravam a bordo livremente. Desde que, enfim, havia sempre um marinheiro ao portaló para controlar, como é óbvio, mas tudo isso acabou. O nosso vinho chegou à Rússia e chegavam aos Estados Unidos com o nome de vinho do Faial, através da família Dabney, que os levava a granel, engarrafava-os no Faial, porque já tinham outros meios de engarrafamento, mas de qualquer maneira as pessoas não estavam sempre importantes se ia com o nome de vinho do Faial ou vinho do Pico. O que lhes interessavam para ele é que vendiam o vinho e recebiam o dinheiro. Foi sempre uma ligação muito forte, mas foi sempre uma ligação muito desigual. Nem sempre foi uma relação de iguais, não foi. Quem padeceu mais foi o Pico e não propriamente o Faial. A tradição coloca sempre a relação Faial-Pico no domínio do confronto, considerando o Faial autossuficiente e até rico, considerando o Pico pobre e quase miserável. Esta é uma visão, entretanto, distorcida. Esta é uma visão aplicável a um tempo curto e a um tempo muito antigo, quando a falta de cereais não era compensada pela abundância de vinho. Estranhamente, ou talvez não, o Pico, episodicamente, enfrentou crises de escassez de vinho. Diria que muito menos por imperativos da natureza, muito mais por artifícios humanos. Tudo dependia, geralmente, de um excessivo fabrico de aguardente, para evitar o risco de deterioração dos vinhos, mas também e sobretudo para aproveitar a solicitação do mercado brasileiro. No Pico, a produção da aguardente em 1766 cifra-se em cerca de 2.000 pipas, no dizer do provedor da Fazenda Real. Uma produção muito acima da das demais ilhas. Isso também foi outra da regulamentação necessária, que era proibido fazer aguardente, mas havia realmente os produtores
para salvaguardarem que o vinho não ficaria estragado, já naquela altura tinham essa apetência e conseguiam a utilização da aguardente para que os vinhos pudessem ter algum equilíbrio, não se perderem no tempo quando viajavam por longos meses nos barcos. Creio que no Pico se criam condições para a existência de um terceiro município, coisa que já não pode ser impedida pela Câmara da Horta. Em 1723, a criação do Conselho da Madalena explica-se por uma conjugação de fatores políticos, sociais, económicos. Quando, em 1723, nasce o Conselho da Madalena, ele nasce não por necessidade tanta da Ilha do Pico, mas nasce, acima de tudo, para se articular com as necessidades do Porto da Horta e da Ilha do Faial. E é verdade que esta ligação vai fazer num processo que ainda hoje é visível, ou seja, a Madalena começa a atrair população, começa a atrair a permanência de habitantes. Na ocasião, o Pico consegue, inclusivamente, transformar-se no terceiro aglomerado populacional dos Açores, depois da Terceira e de São Miguel. E claro que a profusão das gentes constitui, pelo menos, uma justificação bastante para a constituição de mais um concelho. Finalmente, há também uma razão económica a justificar a criação do Conselho da Madalena. Essa justificação decorre do incremento da vinha. Os vereadores tinham que ter uma casa da Câmara. Houve esta combinação entre a Câmara da Horta, entre os faialenses e o jovem município da Madalena, de que os impostos que deveriam ser pagos no Faial serviriam para a construção da Casa Municipal. O acordo era que eles fariam, digamos aqui, o edifício da Câmara Municipal com a cadeia. Portanto, esse era um acordo que existia, que depois não foi cumprido na sua totalidade, só anos mais tarde. O acordo de que estamos a falar surge, obviamente, no âmbito da criação do Conselho da Madalena e surge por via de uma conjugação de interesses. Obviamente que ao novo Conselho da Madalena faltariam os réditos suficientes para pôr, portanto, uma Câmara a funcionar no imediato. Daí é um tanto atrativo a aceitação da proposta de que a construção da Casa da Câmara e das cadeias do novo Conselho da Madalena seja um encargo imputado à, então, Vila da Horta. Por outro lado, o acordo é ainda mais favorável na perspectiva dos faialenses, porque, efetivamente, uma parte substancial de terrenos do Pico era pertença de senhorios do Faial e, sobretudo, no Conselho da Madalena, efetivamente mais próximo, e esses senhorios ficariam para todo ou sempre ilibados da obrigatoriedade que toda a gente tinha de pagar, portanto, impostos na transição. Ficou no papel, mas na prática acabou por não ter, de facto, a consequência efetiva e foi um acordo que depois não teve execuibilidade e não foi executado efetivamente. Este acordo foi cumprido por parte do Pico porque aparentemente se limitava a não cobrar impostos, já não foi cumprido tão prontamente pela Câmara da Horta porque obrigava ao desembolso de quantias que poderiam efetivamente não abundar, quer nos cofres da Horta, quer nos cofres de qualquer outro município açoriano. Foi paga uma singela franja desse valor contratualizado, mas a Madalena, de facto, teve que arcar às suas custas aquilo que seria depois o futuro espaço municipal deste novo concelho. Os vinhos que nós enviávamos e que pagávamos os contributos do lado de lá obrigou a que também a cidade da Horta fosse crescendo cada vez mais. Porquê? Porque as condições que o Porto da Horta foi criando também tinha a ver com os impostos que nós pagávamos. No sentido de Faial para o Pico também vinham cereais, porque o Faial eram terras muito boas e são terras muito boas em termos de produção cerealífera, melhores que o Pico, como é óbvio, que é mais pedregoso. É uma ilha que não tem portos e que, por via disso, utiliza toda a enseada, todo o embarcadouro, toda a calheta que existe como porto. Eram simplesmente lugares que se conseguiam encontrar na costa os lugares de melhor acesso. Por isso existem os rola-pipas, da paisagem produzida da cultura da vinha da Ilha do Pico,
está lá, no Lagido, aqui na Criação Velha, e depois também havia a zona do Pocinho, Calhau, Área Larga, Madalena, na Formosinha. Existia uma série de zonas de rola-pipas em toda esta nossa fronteira, que eram as zonas mais baixas, onde havia realmente o acesso, em que eram atirados ao mar com a dificuldade acrescida de terem que meter dentro. Hoje, só de imaginarmos uma cena desta natureza, como é que aqueles homens conseguiram fazer tudo isto? As pipas eram enroladas, empurradas costa abaixo, lançadas à água, para depois serem pegadas novamente para dentro dos navios. E, portanto, era uma questão de estratagema e de perceber que aquilo que era mais importante era que a mercadoria chegasse ao Faial. Praticamente em qualquer baía que fosse possível varar uma embarcação ali na fronteira e que tivesse um bocadito de pedra onde pudessem encostar, haviam embarcações que faziam ali o tráfego da fronteira. Havia barcos do Pico, que é assim que eles ficaram conhecidos. Que, segundo Gaspar Frutuoso, são os verdadeiros descendentes das caravelas de 500. Não havia 100 anos do povoamento. Como é que foi possível fazer na prainha um galeão que foi para a rota das Índias em busca de especiaria? Como é que foi possível? Mestres e calafatos devem ter vindo alguns de fora, na minha imagina-se. É uma relíquia haver um barco que foi arriado ali na Ribeira Velha e que foi para a frota de Dom João III para ir à Índia buscar especiarias. Reza a lenda, no século XVI, no tempo do rei Dom João, o capitão-mor da ilha, Garcia Gonçalves Madruga, mandou construir um galeão aqui na zona da Fajã para pagar dívidas que tinha à corte de Dom João. E esse galeão integrou depois a armada da Frota Real para ir buscar especiarias, e é por isso que a prainha ficou conhecida por esse nome. Prainha devido à praia que tem, embora agora esteja de pedra, mas já teve areia, e galeão por ter sido cá construído o galeão. E que nunca teve um bom porto, infelizmente, é uma questão. Nunca teve um bom porto, nunca teve um porto de abrigo, mas teve sempre muitos pertecos e portinhos, espalhados pela ilha toda. Mentalmente não consigo dizer quantos, mas se calhar ainda devemos ter mais de uma dúzia de portos onde chegam estas pequenas embarcações. Eu cheguei a contar 14, mas se virmos bem aqueles 14 portos, nenhum deles era um porto capaz. Exatamente por falta de um porto natural capaz, o Pico utilizava qualquer calheta como um eventual porto. Caldeira tem 12 portos identificados. Como é que é possível? E nenhum é porto. Eu sei o nome deles todos. Bola, Pocinho, Calhau, Bigato, os Fogos, Ana Clara, Quais João Dias, a Forada e as Enxovas. O Ridaste, aqui são portos de exportação, ou seja, embarcadores. Não é bem um porto, é um embarcador. De saber embarcar e levar. Apesar de terem alguma dimensão, não eram assim tão pesadas quanto isso, e a varagem garantia-lhes também a sua segurança. Os portos não tinham a menor condição e, portanto, tinham que varar obrigatoriamente. Na altura de algumas tempestades, eu falo do meu tempo, na ordem dos 50 anos atrás, havia alturas de inverno em que os barcos tinham que ser mais puxados para cima, até ao caminho. E varávamos, porque também tinham tanta prática. Eles têm lá um pau de carga que é de onde o seu Gilberto estava sempre ao pé dele, com as duas manivelas, o guincho. Era um tipo calça de cotinho, sempre. Tornou-se uma espécie de lenda. O vará começava por arriar. Às 7 da manhã havia aqui uma grande algazarra no porto, sempre que o mar permitia e que os mestres achavam que estavam em condições de fazer o serviço. Com medo dos maus tempos, de noite, estavam preparados. Não havia manuais, mesmo ali na Madalena, com o cais velho, levava ali 3 barcos, 3 e às vezes 4, quando eles aproveitavam 2 à frente e 2 atrás. E já conheci puxado por guinchos a motor, mas até inicialmente era um guincho humano, no fundo. Havia ali um cabo de aço, umas correntes e umas talhas, e o barco era puxado. Era mulheres e homens. Quando era para varar, o dia de varar o barco, toda a gente chegava para ali para puxar no cabo. Não havia gruas, não havia tratores, era tudo à braça e com cordas que eram utilizadas, mas com cordas muitas vezes elaboradas com materiais naturais. Este porto tinha uma vida com muita gente, muito ruído, muita algazarra, e havia uns que trabalhavam dentro da rampa e havia os espectadores que estavam fora da rampa. Isto começava mais ou menos tipo 6 da manhã, 6:30 da manhã. Começavam-se a juntar os mestres, os marinheiros, os cobradores. A empresa de barcos do Pico tinha aqui na casa do Sr. Quaresma uma loja chamada Loja do Barco. Era ali que todas as contas se faziam no final do dia. As pessoas vinham, tiravam os cabos, tiravam os sebos,
os cepos, que era para dar nos paus para fazer a arriagem do barco. E posso lhe dizer que mais de uma dúzia de pessoas faziam parte deste ritual de arriar e varar, desde crianças de escola até pessoas já com a sua idade, com mais de 60 anos. O barco, depois de varado, com os cabestantes, com a corrente, iam para a casa do barco fazer a soma, como eles chamavam. Era a soma dos fretes de bagagem que tinham levado. E depois aquilo era dividido uma percentagem para o barco e o resto era dividido em soldadas. Uma soldada era sempre para o Santo António do Monte, para a igreja. Nenhum fé era assim. O mestre e o maquinista recebiam 2 soldadas e o restante era dividido pelas pessoas. As crianças da escola fugiam da escola para ir para o porto para agarrar a corrente. Para recebermos mais 20 centavos, depois do barco estar varado, tirávamos as tábuas das cavernas, varríamos o cisco para a água poder circular, depois íamos para a ponta do cais, despejar o cesto do cisco. Era a loucura de ir para o porto para receber dinheiro da corrente, para limpar o barco. Quer dizer, isto começou neles. Daí a 4 ou 5 anos eram marinheiros. Havia o dinheirinho para a criança, como havia o dinheirinho para o marinheiro, para o mestre, para o maquinista, e até havia o dinheirinho para quem fazia as contas. Já na altura chamavam isso o gerente da empresa. Era a pessoa que depois no fim fazia as divisórias. Era aquelas divisórias eram chamadas soldadas. Não sei deste termo de onde é que vem, mas foi sempre o termo que eu conheci. É uma forma percentual de divisão. Tirava-se as despesas que o barco tinha feito naquele dia e depois ficava uma parte para a empresa e a outra parte era dividida em soldadas, 1,5, 0,75, meio, é que determinava o que cada pessoa depois ganhava. Muitas vezes nem recebiam 2,5 escudos a cada pessoa. Depois de trabalhar desde o nascer do sol até o pôr do sol, dividindo a soldada, não dava sequer 2,5 escudos, porque a lenha que se levava para a central elétrica não era paga todos os dias, era paga quando faziam as contas ou quando havia disponibilidade para isso. De qualquer maneira, depois tomavam nota. O mestre é que fazia o rol, havia quase uma espécie de um diário, em que faziam o nome dos marinheiros, quanto é que tinham recebido de soldada, era tudo anotado, e quanto é que estavam a dever daquela viagem, para depois compensar as pessoas por aquilo que não tinham recebido. Era quase tanto o tempo da arriagem e da varagem como era o tempo da viagem, apesar dos barcos serem bastante lentos. Um barco destes, na altura, quando começou a haver os primeiros motores, a viagem nunca se fazia em menos de 1 hora, entre o Pico e o Faial. E até aos anos 70 ainda usavam um sistema combinado, que era a motorização e a vela. As velas estariam levadas e sempre que havia a viagem boa, punha-se a vela, porque era uma forma também de o barco ir mais depressa e poupar no combustível. Os caiques hoje já não são utilizados, pelo menos no Atlântico Norte. Um caique é uma embarcação de navegação costeira com 2 mastros que aparelha com velas latinas triangulares. Tinha algumas vantagens relativamente ao tipo de embarcações e uma delas era o facto de poder bolinar, ou seja, permitia-lhe navegar para o vento, e isso dava-lhe imensa vantagem em todas as situações em que navegava, porque não são muitas embarcações à vela desse tempo que bolinavam, e o caique já bolinava. E a vela o que é que fazia? A vela ajudava a viajar mais com o motorzinho e o barco ia sisudo, não balançava. A vela tira o balanço. Por exemplo, vamos a navegar daqui da Madalena para a Horta e o vento é do norte ou é do sudoeste, é um bocadito atravessado. Mete-se o pano ao jeito do vento para ir para a Horta, aquilo vai sempre ali de banda, o pano, coisa. Não deixa o barco vir para trás. Havia muito tráfego de barcos de boca aberta, com mercadoria, e muitas vezes saíam do Faial com uma ondulação que era indescritível. Não tinham lugar para ficar, ou se tivessem de ficar, tinham de dormir dentro do barco, no leito de proa, ou dentro da casa da máquina, abrigada. Arriscavam e vinham. Uma vez, o meu avô contava-me que esses barcos, eu fazia muitas perguntas ao meu avô, e o que é que acontecia? Um barco carrega telha na Graciosa e diz, olha, está bom, não se vai levar mais, tá? Para atravessar aí o canal e coisa. E depois é que eles se aperceberam que a rociadazinha de água dá para o vento, o barco estava a querer afundar. Olha, temos que botar água fora, mas não aparecia água nenhuma, porque a telha absorvia toda. E então que foi? Precisavam botar a telha ao mar. Eram umas coisas com muitas dificuldades naquele tempo, mas tiveram que botar para salvar o barco e as pessoas. As viagens correram muito mal, o Caridade explodiu aqui a meio do canal. O meu pai era maquinista, mas também não tinha assim muita experiência. O motor falhou uma das velas e ele lembrou-se em tirar a vela com o motor a trabalhar. Os guichos da gasolina que saiu com a faísca da vela explodiu e o tanque da gasolina que ficava, ele se tivesse voltado para a popa, ficava ao pé da cabeça dele,
do lado direito. Tinha uma casazita para cobrir o motorzinho. Aquilo explodiu tudo. Foi o pai do José Augusto, que depois foi mestre do Adamastor na Madalena, que tirou o meu pai pelo cabelo dentro do barco e atirou a água para apagar o lume. Meu pai teve muito tempo no hospital. Efetivamente houve vários acidentes, mas apesar de tudo, atendendo às dificuldades das nossas costas, do nosso mar, à violência dos nossos regimes de ventos em determinadas épocas do ano, os acidentes foram, pode-se dizer, praticamente insignificantes quando comparados com a totalidade do tráfego. Um deles é o desastre em que, muito perto já da Madalena, terão perecido cerca de 30 pessoas. Houve perdas de vidas, enfim, um caique à saída da Madalena ainda não tinha saído da linha de costa, morreram muitas pessoas. O primeiro acidente na zona da área larga, o segundo aqui, um amigo do povo, na Madalena. Portanto, são cenas que nós hoje ouvimos falar e olharmos para a nossa realidade de hoje, com as condições que haviam naquela altura, como é que era possível que houvesse tanta gente de tal maneira dedicada, empenhada, resiliente, enfim, tudo o que era possível imaginar. Havia um certo despique entre mestres. O que saísse primeiro e que chegasse ao Faial conseguia angariar mais carga para o seu barco, portanto, mais carga é sinónimo de mais rendimento, não é? O que parece, eles saem com uma aragem muito forte de noroeste. O barco que ia completamente carregado de achas, mal estiver, bate na pedra do Solão, depois com a jazida da vaga inclina, os passageiros são projetados para a água e o que faz criar um acidente com mais de 30 mortos é exatamente porque essas pessoas acabam por ficar debaixo da madeira que o barco carregava. Gerou-se o pânico, às primeiras mortes e pronto. Foram tirando as pessoas da água, recuperaram, já eram cadáveres. Havia muita lenha, muita carga, que não era pesada, que estava sobre a água e houve pessoas que tiveram com pequenas embarcações de pesca, de boca aberta, que andaram ali a retirar corpos, com todo o peso que aquilo, se calhar alguns estavam a tirar os seus próprios familiares. Isto tem uma carga emocional, uma coisa fortíssima. Esta história perdura durante muitos anos e acho que ainda hoje se fala muito nisto. Fala-se nisto com muito pesar, porque deve ter constituído na altura, para muitas famílias, a verdadeira tragédia. Estamos a falar de 30 e tal pessoas. Foi a maior tragédia náutica até aqui do canal. 14 de março de 1910. Começa a faina de arriar os barcos para a viagem ao Faial. O amigo do povo é o primeiro a ir para o mar e a carregar. O rival fica no varador, junto à água, aguardando que tenha espaço para fazer a mesma operação. São quase 7h30 da manhã. Adivinha-se um aguaceiro acompanhado de vento noroeste. É dada a ordem de largada com destino à Guarda. O barco está demasiado carregado, o que não lhe permite conseguir velocidade suficiente para o orçar e ganhar barlavento. Como havia uma rocha deslocada à saída do Porto da Madalena, obriga a embarcação a rumar próximo do cais da Graciosa. A tripulação apercebe-se de que não se consegue safar as pedras. Perante o perigo iminente e devido à muita carga, só consegue armar 4 remos, mas não é o suficiente para fazer mudar de rumo e bate na pedra do Salão. Uma vaga levanta a embarcação e o lado de bom bordo fica em cima da pedra do Salão. No escoar da vaga, o barco tomba sob estibordo e despeja passageiros e carga. O barco fica deitado com os panos e mastos estendidos sobre o mar e é a tragédia. Muitos dos passageiros e tripulantes morrem neste momento. De terra imediatamente partem 3 lanchas de pesca que ajudam no salvamento dos acidentados. O rival no varador não tem hipótese de rapidamente ser lançado ao mar para auxiliar as vítimas, mas várias pessoas acorrem por terra para próximo do local do acidente e conseguem resgatar náufragos e recolher alguns cadáveres junto à poça de trás da Roxinha. Nesta operação, por mar e por terra, conseguem salvar 22 pessoas. Perante tamanha confusão, houve vários desaparecidos. 13 cadáveres foram recuperados até às 3 da tarde. Durante a noite aparecem mais 3 corpos e mais 3 na manhã do dia seguinte. Das 57 pessoas embarcadas, 28 morreram.
Nunca houve grande preocupação com a segurança no mar, ou com a segurança das pessoas no mar, ou com a segurança dos homens do mar. Os homens do mar eram pobres, por lá se passava, por lá ficava, os por lá morriam, por lá ficavam. E só após o acidente do Titanic é que começaram a aparecer a convenção que hoje regulamenta tudo o que é construção marítima, está hoje regulamentada na Safety of Life at Sea, mas tudo isso apareceu depois. Há registros e fotografias de embarcações lotadas até mais não, em situações de mesmo de perigo, pode-se dizer. Não havia grande controle e, por outro lado, as populações eram muito pobres. Os armadores também o eram e, portanto, tudo o que aparecia tinha que ser carregado porque era preciso rentabilizar e porque os próprios homens do mar, pelo facto de ganharem à soldada, eram incentivados a não recusar nada, porque ao recusarem estavam tirando o pão da boca aos próprios filhos, mesmo pondo em risco a sua vida. Eram tempos difíceis, eram tempos muito difíceis, sem portos, sem segurança. Esse desastre ficou na memória coletiva pela dimensão e pelo seu caráter trágico, foi motivo de ponderação pela Câmara. O que é que a Câmara da Madalena fez? Fez uma coisa que talvez não tenha sido uma novidade absoluta. Nomeou, portanto, um intendente dos marítimos. Era um cargo relativamente conhecido. Nem todas as câmaras o tinham. Tinha que criar regras para os barcos maiores, para os barcos mais pequenos. Efetivamente, a Câmara, portanto, da Madalena nomeia, portanto, um intendente dos marítimos para zelar por toda a atividade marítima. E, curiosamente, a atividade marítima na Madalena comportava duas facetas bem distintas. Um grupo de pescadores da pesca tradicional mais antiga até à pesca industrial mais recente e um grupo de navegantes que eram nem mais nem menos do que os homens que trabalhavam nos barcos que faziam a cabotagem entre o Faial e o Pico. Foi a altura importante para que o município pudesse intervir, dizendo, afinal de contas, a partir de agora não podemos permitir que continuem a acontecer acidentes dessa natureza. Por isso, temos que efetivamente ter regras para que as pessoas possam passar a ter, enfim, nos seus barcos só um determinado número, nos barcos mais pequenos era um determinado número, nos barcos maiores outro número. Cada barco tinha a sua tripulação, tinha o rol de tripulação. Aquilo por vezes ia 12 pessoas. Se um barco ficasse em terra, a tripulação do outro barco juntava-se porque precisavam de ganhar dinheiro e ainda para além disso apareciam pessoas a pedir para ir para ganhar a sua soldada. Nós não podemos também divorciar esta experiência natural que se inscreve quase nas veias destes homens especializados na leitura do mar. Isto foi conhecimento, muito conhecimento dos nossos mestres, foram passando dos avós aos pais e para os filhos, e a universidade de muitos foi mesmo dentro do próprio barco. Muitos foram à escola, alguns não foram, e começavam muito cedo a andar com os pais e com os avós dentro das embarcações. E aquilo foi uma grande escola naval para eles. As previsões do tempo valiam pouco. Chegar aqui, já com o mar aqui entrar neste pequeno porto, que é uma ratoeira, e ainda depois de tanto trabalho, ainda pôr o barco em posição para varar, era uma manobra de conhecimento empírico. Eu só tenho a dizer, eles eram muito bons para a época e para aquilo que faziam, e não ter havido mais acidentes, ainda é tirar o chapéu a esta gente. Homens de outro mundo, homens que acreditavam em si próprios de tal maneira que eram capazes de superar todas essas dificuldades. Já foi uma grande evolução nos anos 60, quando essas varagens começaram a ser com motores a diesel. Fizemos uma viagem com milho, o vento estava sudoeste, saímos à doca e virámos para o sudoeste para apanhar o vento sempre de frente, e as manobras foram feitas sempre com a vela. Não tínhamos outra hipótese. Isto é um barco que na altura devia pegar com o mar manso, este e os outros, o Caroto, este da Mastor, o Santo António, eram tudo barcos para umas 25 a 30 toneladas. Essas embarcações navegavam bem, respondiam às necessidades, a necessidade do transporte de carga e, aquilo que era fundamental, o facto de não haver portos e de serem fáceis de varar, de pôr e de seco. Porque se fossem maiores não conseguiam, se tivessem outro tipo de estrutura provavelmente também não conseguiam e, portanto, foram mantidas sempre enquanto não houve portos de abrigo. São próprios para carga, não é barcos para andamento, nem para agora. É como este barco, é quase como uma lancha em V, o fundo dele. Portanto, isto carrega-me. Muitas das viagens chegávamos a levar 2 horas em mar.
porque o barco andava a motor e à vela, mas os motores eram extremamente fracos. O Claridade, por exemplo, tinha um motor a gasolina de 6 cilindros, tinha sido comprado na terceira, na base dos americanos, não sei como, segunda mão, muito velhinho. Portanto, as velas é que ajudavam aquilo. Quando não havia muita vaga, muita coisa, içávamos a vela, o traquete e a giba que ficava à frente no brandal, entre o bico de proa e o mastro. O traquete era içado no mastro da proa e a vela no mastro de trás. Quando havia vagas grandes, a vela era um dos elementos principais na manobra do barco. Portanto, havia um indivíduo que ia segurando a escota e atento à voz do mestre. O mestre dizia, puxa mais a escota ou larga mais a escota, e isso tirava ou aumentava a velocidade do barco em cima das ondas. O meu pai dizia-me, aqui fora é preciso saber escrever nas ondas para poder navegar. Sim, a vida do mar também era muito dura, era terrível, mas era um escape, porque a ida ao Faial, quer a gente quer não queira, permitia contatos com outra realidade. De inverno era só um que ia de cada porto, mas de verão iam muitas vezes 2 barcos de cada porto e faziam 2 viagens. Despachavam o mais rápido possível, vinham carregar. Para conseguirem navegar para o Pico, tinham de ir buscar cestos de areia para pôr na popa atrás, para fazer lastro, porque senão a hélice ficava fora d'água com uma ondulaçãozinha. A linha d'água eles comandam quase sempre com carga. Então tem a linha d'água para cima. Eles construíam cá as próprias embarcações e aparelharam-nas como caiques, porque era um tipo de aparelho que lhe dava vantagens nos nossos canais. Navegavam com qualquer vento, bolinavam, mas eram construídos cá, eram efetivamente construídos cá. Obviamente que nesses anos não existiam os produtos que existem hoje para a conservação das madeiras e naturalmente eles foram-se apodrecendo, foram-se destruindo e foi também logo nessa altura que começou a construção naval açoriana, em todas as ilhas. Exportava-se a madeira da Ilha do Pico para o Faial, para a Terceira e também para a Ilha de São Miguel. E, portanto, a madeira do Pico era muito bem cotada, não só para mobília, para construção naval. Por exemplo, nós sabemos que um dos barcos que sai do Faial com madeira do Pico, que vem para São Miguel, e o objetivo era ir para Santa Maria para construir barcos em Santa Maria. Tem boas madeiras, quando passou para os barcos de muita tonelagem, já não se encontrava cedro com dimensões de se talhar a caverna. Trabalhou-se muito com a madeira de castanho, trabalhou-se muito com a acácia preta, que não é o ideal para o mar, mas trabalhou-se muito. Só com os servos aproveitava-se o sítio da árvore, a qualidade de madeira boa. O pinho para fazer as quilhas dos barcos era do nosso pinho de cá, fazer rodas de proa e talhar a polpa. Portanto, a parte de espinha para precisar receber cavernama era tudo feito em pinho. E a nossa faia da terra fazia com que sobressamos por baixo na quilha, porque os barcos varavam e arriavam. Mas se diz sempre à moda antiga, não havia berços, não havia carris nos portos, como se fez ali na Madalena. E a madeira era um dos produtos mais exportados. E eu vou utilizar a expressão exportação porque pagava-se portagens no transporte interilhas. As portagens entre ilhas só vêm a ser abolidas na década de 1960, é um dado absolutamente extraordinário. Os primeiros armadores eram pessoas que se juntavam e tinham mais alguma preponderância do ponto de vista económico e social. E fizeram as suas sociedades, fizeram as cooperativas. Foi uma coisa tremenda, um crescimento que a gente não imagina. Era lanchas com todos os nomes de barcos, com todos os nomes. Todos os dias passava aqui um barco de São João, um barco de São Caetano, um barco de São Mateus, 2 do Calhau, 2 da Aldeia Larga e 2 da Madalena, sempre cheios. As empresas foram muitas. As empresas da fronteira, houve aqui os barcos da Madalena, como havia a Campos e Faria, aqui apenas a 2 km, aqui na Aldeia Larga. Havia os barcos do Calhau, que era o Caridade e o Santo António. Havia o barco São Mateus, que era, já diz de onde era, não é? Havia o São Caetano e havia ainda no Cais de Pico, estou-me a lembrar de um voador. Esse era o voador que havia em São Roque do Pico. Cada barco destes transportava aquilo que havia para transportar da sua freguesia ou do concelho, por exemplo. Quero acreditar que o voador devia estar relacionado com a indústria baleeira no Cais de Pico, enquanto que os barcos aqui da fronteira estavam mais relacionados com as aguardentes, os vinhos, a fruta e, como já disse, as achas. Era uma empresa de barcos aqui do Calhau. Foi criada essa sociedade numa altura em que o proprietário principal já estava velhote e caminhava-se para a falência desses barcos.
e então juntou-se um grupo de pessoas, compraram o barco. Meu pai foi uma das pessoas que comprou, entrou só com 10%. Aqui o seu Vasco tinha a fábrica aqui das Gatas, era o sócio maioritário e, portanto, conseguiram livrar os barcos da falência, meteram-nos a trabalhar, inclusivamente na altura compraram um motor novo para o Santo António, motor já a gasóleo, o Caridade ainda trabalhava com motor a gasolina. Denominava-se Amaral Felicianos e Faria, o mitado. E Amaral Pereira entra neste capital social em 60 e depois de começarem a construção do Porto de São Roque, resolveram comprar a totalidade do capital. Na altura, houve quem achasse que isto eram doidos. Pronto, esta gente agora que está a acabar é que vão comprar. Eles desistiram das velas. Um que aguentou muito tempo as velas foi o picaroto da Areia Larga. A vela não era vela grande. Me disse, onde está esta areiozinha e esbalançamento? Vai-se içar aí a vela. E ia com o motor e com a vela. Em Santo Amaro, comecei lá aos 14 anos. Na altura, Santo Amaro era forte na construção naval, mas aquilo era um segredo dali. Era de porta fechada quando se ia arriscar uma traineira ou um barco. Por estar arriscado, é que ia para lá o pessoal de trabalhar. Em novembro de 71, fui a Luanda trabalhar num estaleiro que tive lá o ano 72 todo. Lá é que aprendi a arriscar os barcos. E, por exemplo, a gente de metro a metro tira uma caverna do risco para não estar a arriscar até o cavername todo. E faz-se assim os barcos, que é o que me vai acontecer com este. Ele vai ficar o original. Vai levar as velas. Toda a madeira vai ser substituída em quiptoméria, menos a peça da quilha e roda e o cadastro da polpa. Vai ser em pinho. O coisa da quiptoméria é por causa da resistência, da duração. Dura anos e anos e anos. Quando se faz uma roda de proa, tem que ver e escolher, não pode ser qualquer árvore para fazer isso. Por exemplo, vem a ponta de quilha e vem o outro de cima para baixo, porque não se encontra já madeiras com um bocadinho de volta, encaixam ali e eu depois por dentro põe uma a fazer o redondo cavilhado com as duas, como ele tinha. Vai ser construído como se fez esses barcos no Colhau. Tinha ali umas quantas pessoas que mexiam muito na construção destes barcos. Atenção que esse tipo de embarcações já não se utilizam nos Açores, mas esse tipo de embarcações, embora com cascos muito diferentes, mas com o mesmo tipo de aparelho, o mesmo tipo de velame, eles se utilizam em muitas partes do mundo. Ainda hoje se utilizam em muitas ilhas da Polinésia, em alguns locais do Brasil, utilizam-se em muitos sítios e deixaram-se de usar. Porquê? Deixaram-se de usar por duas ordens de razões. Primeiro, surgiram os portos. Segundo, as populações cresceram, as cargas a movimentar cresceram e as embarcações já não tinham dimensão para as necessidades. Com a motorização e com o aparecimento dos portos, começaram a surgir outro tipo de embarcações, que já não eram caiques. Começaram a surgir embarcações como o Terra Alta, o Santo Amaro, o Espírito Santo, a Maria Eugénia, a Helena, o Fernando Silva, o Bom Jesus, enfim, todas essas embarcações que, algumas ainda à vela, mas que passaram a ser utilizadas também em tráfegos mais curtos, porque tinham mais capacidade de carga, e outras à vela e a motor, e outras, como a Terra Alta, já inteiramente motorizado. Mas claro, os negócios foram-se reinventando e foram-se readaptando. Ainda hoje existem negócios aqui que contam com estes barcos, com este tipo de serviço. Se hoje, por uma questão de mau tempo, uma avaria técnica qualquer, o barco não vai, as reclamações são muitas, os telefonemas são muitos. Há muita atividade económica que hoje existe, que continua a pensar neste serviço. E só existe da forma como existe porque este serviço também existe. Eu penso que estas empresas de tráfego local constituem-se para estas ilhas uma autoestrada, uma linha férrea. É negócio que está aí, que ainda vai durar por mais algum tempo. Os homens do Pico ainda hoje são falados exatamente por essa forma de ser e de estar e de não virar a cara à luta e serem persistentes. E essa é realmente a grande tenacidade deste povo para poder conseguir resistir. Os gajos do Pico foi ao Faial, dos barcos e tal, daquela altura, no princípio, barba por fazer, albarcas de pele de porco, o cabelo do porco, as tarolhas avermelhadas, viradas para cima e amarradas com cordões, o chapéu de palha metido no pescoço. Um dançante do Faial perguntou: o bicho é aquilo? O que é aquilo? É um homem do Pico. Muito orgulho nisso. Temos muito orgulho nisso.